vai estar no Esporte Espetacular. Ao vivo. Um desafio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Uma pista de 150 metros rasos. Alguns dos melhores velocistas do mundo. E um homem contra o tempo. Um homem não. Bolt contra o tempo. O Esporte Espetacular viajou até a Jamaica para compreender melhor esse fenômeno do atletismo. Os primeiros passos na pista improvisada. Um campeonato escolar que leva mais de 30 mil pessoas a um estádio. Você vai conhecer a intimidade do corredor, a simplicidade do popstar, treinamento rigoroso, as vitórias, a derrota, a vida de Usain Bolt, nos bons e nos maus momentos. Minha consciência está dizendo, não faça isso, pare de correr, se aposente, vá jogar futebol, vá jogar golfe. Bolt contra o tempo. I'm Usain Bolt, domingo em Copacabana. Conversar com o técnico Oswaldo de Oliveira para saber desse momento glorioso do Botafogo. Esse bate-papo que você teve com ele, Glenda, você chegou a relembrar, né, dos tempos, o Oswaldo teve começo do Corinthians, né, do campeão mundial do Corinthians, falaram sobre isso? Claro, e ele falou muito emocionado dessa época do Corinthians, daquele timaço, né? Marcelinho Carioca, Ricardinho, Capetinha. Capetinha, Deus. Então vamos ver como foi esse papo que Glenda Cosmopes bateu com o Oswaldo Oliveira. Hoje a gente vai conversar com o técnico Oswaldo de Oliveira, atualmente comandante do Botafogo, há 1 ano e 3 meses. Botafogo que acabou de ganhar a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. E o Oswaldo, que estreou como técnico de uma equipe profissional em 1999, que foi o Corinthians. E antes da gente começar aqui a entrevista, ele falou uma coisa pra mim. Eu sempre falo sobre o passado. Nós vamos falar sobre esse passado. Só que então eu vou começar com uma pergunta no presente. O que o Seedorf tem que está em falta no futebol brasileiro? Mais Seedorf, nós precisaríamos. O Seedorf de primeira! E tenho visto alguns setores da imprensa falando sobre isso, né? Eu acho que o legado do Seedorf no futebol brasileiro vai além dos muros do Botafogo. Ele tem reações, assim, em momentos importantes que tem uma interferência muito grande na formação dos jovens jogadores, né? Seedorf, personalidade admirável, bom de se ver, ouvir e seguir. Mas nos bastidores, o jogador também é um atleta, eu diria, diferenciado. Toda vez que eu me imponho, ele respeita e aceita, embora algumas vezes ele discorde, mas ele tem esse lado disciplinado que é muito bom também. Vida de técnico não é feita de calmarias, a gente sabe, pelo contrário, né? No Botafogo, no início do ano, o Oswaldo viveu um momento de alta tensão. A saída definitiva do ídolo da torcida, Louco Abreu. A proposta foi que alguns jogos ele ficasse na reserva, ele não aceitou isso. Quis ir embora, insisti muito para que ele ficasse. Conversei com ele, pedi às pessoas para pedir, mas ele decidiu, foi. Aí depois, algumas coisas aconteceram que quando ele quis voltar, aí eu era contra a volta dele. Chegou na frente, Gabriel, rolou, Rafael Marques! Gol! Você acha que o Rafael Marques hoje em dia é melhor que o Louco Abreu? Tecnicamente ele sempre foi. O passe, a movimentação, né? Agora, o Rafael, ele passou 10 anos fora do Brasil. E ele não era opção para vir, para substituir o Louco Abreu. Aliás, não era, porque ele não queria substituir o Louco Abreu. Nós queríamos trazer um outro jogador para jogar junto com ele. Mesmo sem Louco Abreu, até a rodada deste fim de semana, o Botafogo tem o ataque mais eficiente do Campeonato Carioca, com 24 gols. Agora sim, eu vou lá para trás. Vambora. O
dizer, o primeiro time que você dirigiu foi o Corinthians. Foi. E parece que no seu primeiro jogo como técnico, foi Corinthians e Botafogo. Que lembrança, hein? Qual foi o resultado? Foi 6-1 Botafogo. O primeiro tempo já terminou 5-1 Botafogo. O Botafogo, no ano anterior, saiu mais cedo do Campeonato Brasileiro e ficou se preparando. O Corinthians foi até a última rodada e foi campeão. E nós estreamos contra o Botafogo com 40 dias, com 4 dias. E foi difícil de aturar. Você já tinha sofrido uma goleada assim? Nunca. Por isso que a gente está um pouco chateado. O Corinthians provocou emoções extremas. A derrota logo de cara, mas depois o pedestal de supercampeão. Olha aí os títulos. Em 99, o Paulista e o Brasileiro. Em 2000, o Mundial de Clubes. Decisão contra o Vasco nos pênaltis. O nosso time estava estafado e aquele jogo aqui no Maracanã de 120 minutos foi um negócio impressionante. E a outra lembrança grande que eu tenho, maravilhosa, porque naquele dia começou o todo-poderoso Timão. A torcida nunca tinha cantado aquilo. E aquele time tinha Marcelinho Carioca e Edilson, 2 craques. E eu me lembro que na época havia um conflito entre os dois, né? Aquela briga de egos, porque os dois eram destaques e tal. E quando eu tive a responsabilidade de assumir o time, eu fui direto nos dois. Chamei os dois, procurei homogeneizar. Os fiz entender que juntos eles seriam imbatíveis, mas que se eles estivessem brigando, nós não íamos conseguir nada. E eles entenderam aquilo e se tornaram até amigos depois disso. O gosto pelo futebol foi por causa do pai. Só que o uniforme infantil não era o do Botafogo. Meu pai era alucinado por futebol. Eu desde pequenininho, ele era vascaíno, né? E ele me vestia de Vasco e aos meus irmãos também. O gosto pela profissão, isso aí tem nome e sobrenome. Carlos Alberto Parreira. Eu fazia o curso ginasial no colégio em Bangu, chamado Colégio Estadual Professor Dalto Santos. Eu era aluno, nada mais, nada menos, de Carlos Alberto Parreira. E aquilo para mim, eu digo, não consegui ser jogador. Tá aqui o meu espelho, olha o que eu quero ser. Porque o máximo Parreira, então, foi seu... Foi. Que incrível! É, até hoje, né? Um grande amigo e um grande espelho, né? Seleção brasileira. Essa troca de técnicos aí. Sai o Mano, entra Felipão. Pois é, Glenda, eu fiquei muito triste com a saída do Mano, sabe? Achei muito inoportuna. Achei que não era o momento, ele vinha fazendo, na minha opinião, um trabalho equilibrado, um trabalho de muito bom senso. Mas, por outro lado, a volta do Filipão e coadjuvado pelo Parreira, para mim, sabe, um negócio imenso. Nós precisamos da experiência dele. Oswaldo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Esporte Espetacular, pela sua sinceridade, essa conversa. É sempre muito bom conversar com você. Boa sorte na Taça Rio e no Campeonato Carioca. Obrigada. Obrigado a você, agradeço, um prazer muito grande. Esse é o verão que todo mundo vê. Calor, sol, suor, tudo por um refresco. Mas agora todos verão que verão é muito mais. São Silvestre 2012. Descida das escadas de Santos 2003. Verão espetacular. É cambalhota, com rodinhas, sem rodinhas, com motor. Para fazer o gol. Cambalhota para batizar uma nova manobra. Nas ondas do Rio, a cidade se abraça. Começa a 14ª edição da Volta Internacional da Pampulha. Copa América de Bicicross em Paulínia. Verão é povão, é fantasia. Atleta com roupa de bicho, bicho com roupa de atleta. A primeira intensa. Estamos com a chegada do verão. Vieram outras chegadas, algumas incríveis.
mole no fim da prova. Eu sei que minha corrida é pior do que a dos outros atletas, então eu estiquei a mão para passar logo uma parte do corpo, que é o que vale. Chegada que faz chorar. Deixei minha família, deixei tudo em casa e fui fazer meu treino. Chegada que faz voar. Aquele zigue-zague no aviãozinho funcional. Vista de baixo, a vida nem sempre é fácil. Visto de cima, o verão é bem mais espetacular. Que tal olhar o Bicicross por este ano? Que tal encarar o Highline, a linha alta, 60 metros do chão? Atletas ou trapezistas no circuito radical? No verão espetacular, olhamos o atleta por dentro. Uma viagem pelo corpo para entender o desgaste, o esforço. Francisco já campeão. Futebol campeão. Vence! E teve campeão. Eslovaco, argentino, americano, australiano, queniano, brasileiro. O Brasil da Copa América de Futebol de Areia. E aí, viram? Ano que vem, verão. Muito mais. Maurício faz o gol. A narração é de Galvão Bueno. Vitor. Pelo meio, enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando, o cruzamento. Maurício! Se não é a tecnologia, a gente não ia conseguir. Esse ângulo aí não mostra. Nós estamos trazendo para você com a narração de Galvão Bueno. Gol de Maurício no nosso show de intervalo. Marcília! Teve empurrão, Marcília!